Hoje à noite você vai dormir com uma arma debaixo do travesseiro, não uma arma física. 5 salmos específicos que atingem em cheio os mecanismos que a luxúria usa para agir na sua mente à noite. Você vê palavras numa página, poesia antiga, cânticos escritos há 3.000 anos por um rei que lutou contra a mesma coisa que você enfrenta agora. Mas no mundo espiritual, quando esses salmos são declarados em voz alta antes de dormir, algo explode ao redor da sua cama e faz recuar todo o demônio encarregado da sua tentação noturna. Porque estes não são versículos aleatórios, são ataques de precisão. Cada um acerta uma parte diferente da corrente que a luxúria usa para prender você, e hoje à noite vamos cortar as 5. Davi, que escreveu a maioria desses salmos, não era um homem que escapava do pecado sexual. Ele caiu com Batseba. Conhecia o peso da luxúria, conhecia a vergonha, conhecia o ciclo. E os salmos que escreveu depois dessa queda não são consolo teórico para quem nunca lutou. São armas testadas em batalha, forjadas no fogo do fracasso pessoal e da restauração divina. Se alguém tinha autoridade para escrever orações de guerra contra a luxúria, era o homem que caiu mais fundo, e ainda assim foi chamado homem segundo o coração de Deus. O primeiro salmo é o Salmo 51, e ele não apenas trata da luxúria, ele destrói a vergonha que vem depois dela. Você vê uma oração de arrependimento. Mas, no mundo espiritual, o Salmo 51, falado em voz alta, faz algo cirúrgico, separa o pecado da identidade. O versículo 10 diz: "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto." A palavra cria, no hebraico, é bará. É a mesma palavra usada em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, quando Deus criou os céus e a terra. Davi não está pedindo que Deus conserte seu coração antigo. Está pedindo que Deus crie um novo, do nada, como fez no princípio. Isso importa porque a luxúria convence você de que seu coração está manchado para sempre, que o dano é irreversível, que você cruzou uma linha da qual Deus não pode trazer você de volta. Mas, quando você ora, cria em mim um coração puro, está pedindo algo que só Deus pode fazer, algo para o qual o inimigo não tem resposta, porque o inimigo pode corromper, mas não pode criar. Ele pode manchar o que existe, não pode fazer surgir algo novo. Só Deus pode. E ele faz isso toda vez que você pede. O versículo 12 continua: "Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário." Restitui a alegria, não a salvação. O que se perdeu foi a alegria, não a relação. E espírito voluntário, no hebraico, é nadib, que significa disposto, generoso, nobre. Davi está pedindo ser sustentado por um espírito disposto a obedecer e não escravizado ao desejo. Quando você ora isso antes de dormir, reescreve o clima espiritual da sua noite. Sai o esconderijo movido pela vergonha, entra a restauração movida pela graça. O inimigo perde a vantagem, porque a vergonha era a única ferramenta que ele tinha para manter você caído depois da queda. E o Salmo 51 arranca isso dele. O Salmo 51 não pede só perdão, pede uma nova criação, e criar é algo que só Deus pode fazer. O segundo salmo é o Salmo 139, e ele atinge o esconderijo que torna a luxúria possível. Todo ato de luxúria exige privacidade. Segredo, a crença de que você está sozinho e não está sendo visto, mas o Salmo 139 destrói essa ilusão. Dos versículos 7 ao 10. "Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e vou morar nos confins do mar, ainda lá a tua mão me guiará e a tua destra me susterá." Você nunca está sozinho, nem no seu quarto, nem no seu celular, nem às 2 da manhã, quando a casa está escura e a porta trancada. Deus está presente, não observando com condenação, presente com amor. E quando você ora o Salmo 139 antes de dormir, lembra ao seu espírito aquilo que a sua carne quer que você esqueça. A privacidade de que a luxúria precisa não existe. Não há cômodo onde Deus não esteja. Não há tela pela qual Ele não veja. Não há pensamento do qual Ele já não saiba. Mas aqui está a parte que muda tudo. Versículos 23 e 24. "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno." Você não está mais se escondendo. Está convidando Deus a examinar. Está dizendo: "Olha para dentro de mim. Mostra o que está errado e então me tira disso." Esse convite aterroriza o inimigo, porque todo o sistema dele depende do oculto. Quando você expõe voluntariamente seu coração a Deus antes de fechar os olhos, a escuridão que planejava visitar você esta noite acaba de perder a cobertura do segredo, e sem cobertura, ela não consegue agir.
Você não consegue pecar em segredo quando já convidou Deus para olhar. Escreve de onde você está assistindo. Quero ver quanta gente vai orar esses salmos pela primeira vez hoje à noite. O terceiro salmo é o Salmo 119, dos versículos 9 a 16. E ele atinge a mente em cheio. É o salmo que reprograma seus padrões de pensamento enquanto você dorme. O versículo 9 diz: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. A pergunta é como? A resposta é a palavra. Não força de vontade. Não aplicativo de controle. Não banho gelado. A palavra. E o resto do trecho mostra o que fazer com ela. Versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Escondida no coração. Não lida às pressas e esquecida. Escondida, gravada. Guardada no mesmo lugar onde a tentação ataca. Quando você declara em voz alta o Salmo 119, dos versículos 9 a 16, antes de dormir, está carregando seu subconsciente com a palavra de Deus como última entrada antes do sono. E aquilo que você coloca na mente antes de dormir é o que ela processa durante o sono. Isso não é misticismo. É assim que o cérebro funciona. A última coisa que você consome antes de pegar no sono virá a matéria-prima com que seu subconsciente trabalha a noite toda. Se a última coisa que você consome é uma sequência infinita de imagens na tela, sua mente processa essas imagens a noite inteira. Se a última coisa que você consome é a palavra de Deus dita em voz alta pela sua própria voz, sua mente processa a verdade a noite toda. Versículo 15. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Meditar. A palavra hebraica é siak. Significa refletir, considerar, revolver algo repetidamente. Quando você fala esse salmo antes de dormir, está programando sua mente para meditar na palavra de Deus nas horas em que você está inconsciente. Está ajustando o termostato espiritual do seu sono. E uma mente embebida de verdade, a noite inteira desperta com um apetite muito diferente de uma mente mergulhada no resíduo de uma rolagem de madrugada. A palavra que você diz antes de dormir vira o roteiro que sua mente executa a noite inteira. Escolha com cuidado. Aqui vai uma forma prática de usar esse salmo. Não leia só uma vez. Repita o versículo 11 3 vezes. Devagar. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Na primeira vez, sua boca fala. Na segunda, sua mente absorve. Na terceira, seu espírito recebe. Na terceira repetição, o versículo não está só na memória, está no seu sistema. E quando a tentação surgir às 2 da manhã, o versículo vai surgir junto, porque foi a última coisa que seu cérebro processou antes de desligar. O inimigo não consegue competir com uma mente carregada com a palavra de Deus como entrada final. Ele pode sugerir, pode tentar, mas a sugestão cai num solo que já recebeu sementes de verdade. E um solo encharcado de verdade não faz crescer o que o inimigo planta. Rejeita, como um corpo rejeitando um órgão estranho. A palavra cria um ambiente incompatível com a luxúria. Agora, o quarto salmo mira algo que quase ninguém pensa em tratar com a escritura. A atmosfera espiritual do quarto onde você dorme. O Salmo 91 é o salmo territorial mais poderoso da Bíblia. Versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando você declara em voz alta o Salmo 91 no seu quarto antes de dormir, não está só lendo um poema, está declarando jurisdição. Está anunciando que este quarto, esta cama, este espaço pertencem ao Altíssimo, e tudo o que entra em conflito com a presença dele precisa sair. Versículos 5 e 6. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. O terror da noite, a seta de dia, a peste na escuridão são categorias de ataque, e o Salmo cobre todas. Quando você declara isso sobre o seu quarto, está acionando a proteção angelical que o Salmo 91, versículo 11, promete de forma explícita, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Os anjos que respondem ao Salmo 91 não são consoladores suaves, são proteção de nível militar, estabelecendo um perímetro ao redor do espaço onde a palavra foi declarada. Os demônios que planejavam aparecer à meia-noite acabam de receber o aviso de que o território foi tomado. E território tomado é território defendido. Você já orou o Salmo 91 sobre o seu quarto e percebeu que a noite ficou diferente? Que você dormiu mais fundo? Que os pensamentos que costumavam surgir à 1 da manhã não vieram? Isso não é placebo. É o Salmo fazendo o que foi feito para fazer: limpar a atmosfera e posicionar guardas que operam a noite toda enquanto você descansa. Se você está sentindo o peso de cada salmo que eu lhe mostrei, continue comigo, porque o quinto é o que sela tudo, e é o que você vai orar todas as noites pelo resto da vida quando entender o que ele faz.
O Salmo 91 não apenas consola você, ele toma posse do ambiente, e um ambiente tomado é um ambiente guardado. Conheci um homem que lutava contra a luxúria à noite havia mais de uma década. Tentou de tudo: programas de bloqueio, parceiros de prestação de contas, deixar o celular em outro cômodo, dormir mais cedo. Nada funcionava por mais de algumas semanas. Até que alguém disse para ele entrar no quarto todas as noites, ficar no centro do cômodo e ler o Salmo 91 em voz alta, do começo ao fim, antes de se deitar. Ele fez isso por uma semana. Na quarta noite, a tentação que sempre vinha à 1 da manhã simplesmente não apareceu. Não porque a força de vontade dele aumentou, mas porque a atmosfera espiritual do quarto mudou. Ele já não estava lutando contra a tentação. A tentação é que parou de vir. O quarto tinha sido tomado. E o que é tomado pela palavra de Deus, falada com fé, vira território que o inimigo é obrigado a deixar. Não porque ele queira, mas porque a presença que responde ao Salmo 91 está acima de todo demônio que existe. O homem me disse: eu não fiquei mais forte. O quarto ficou diferente. E quartos diferentes produzem resultados diferentes. O quinto salmo é o Salmo 4, e foi o que Davi escreveu especificamente para a noite. O título diz: ao regente com instrumentos de cordas, o que mostra que ele foi feito para ser cantado suavemente no fim do dia. É um salmo de hora de dormir. Versículo 4. Tremei e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Fale com o seu coração, na cama, e aquiete-se. Davi descreve o momento exato em que a luxúria ataca. Na hora de dormir, sozinho com os próprios pensamentos. E a instrução dele não é: se esforce mais, nem distraia a mente. A instrução é: aquiete-se, pare de fugir, pare de rolar a tela, pare de encher o silêncio com barulho. Aquiete-se, porque é no silêncio que Deus encontra você. E esse é o último lugar onde o inimigo quer que você esteja, porque uma mente quieta é uma mente que consegue ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus abafa toda a tentação que o inimigo consegue produzir. Versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essa é a declaração. Eu vou dormir em paz, não em culpa, não em vergonha, não no suor ansioso de quem perdeu mais uma batalha. Em paz, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Quando você ora isso antes de fechar os olhos, troca o caos espiritual que a luxúria cria pela paz específica que Deus preparou para as suas noites. O inimigo não consegue competir com o Salmo 4, versículo 8, falado com fé. Não consegue invadir um quarto onde o Salmo 91 foi declarado. Não consegue corromper uma mente que o Salmo 119 encheu de verdade. Não consegue manter a ilusão do segredo quando o Salmo 139 foi orado. E não consegue prender você na vergonha quando o Salmo 51 criou um coração novo dentro de você. 5 salmos, 5 armas, 5 correntes quebradas. O Salmo 4 foi escrito para a hora de dormir. É a tranca na porta que os outros 4 salmos construíram. Diga isso comigo agora. Senhor, nesta noite eu tomo estas 5 armas. Cria em mim um coração puro. Sonda-me e conhece-me. Esconde a tua palavra nas partes mais profundas de mim. Coloca teus anjos ao redor da minha cama. E dá-me a paz que só existe em tua segurança. Eu fecho toda a porta que a luxúria abriu. Eu selo a minha noite com a tua palavra, em nome de Jesus. Se você disse isso, 5 mecanismos espirituais acabaram de ser ativados ao redor da sua cama. A vergonha se quebrou, o segredo se desfez, a mente recebeu uma nova programação, o quarto foi tomado e a paz de Deus pousou sobre o seu sono como um cobertor que o inimigo não pode arrancar. Esta é a verdade. Você não precisa de uma estratégia nova para vencer a luxúria à noite. Precisa da estratégia mais antiga que existe. Os Salmos, escritos por um homem que conhecia essa guerra na pele. Testados ao longo de 3.000 anos por milhões de crentes que descobriram que a palavra de Deus, falada em voz alta no escuro, antes de dormir, faz algo que nenhuma técnica humana consegue reproduzir. Ela não apenas resiste à tentação. Ela substitui toda a atmosfera espiritual por algo que o inimigo não consegue habitar. 5 salmos, 5 minutos, toda noite. Esse é o protocolo. Salmo 51 para um coração puro. Salmo 139 para a exposição à presença de Deus. Salmo 119, versículos 9 a 16, para encher sua mente de verdade. Salmo 91 para tomar o quarto. Salmo 4 para selar a noite com paz. Ore nessa ordem. Em voz alta, antes de tocar no celular, antes de rolar a tela, antes de dar ao inimigo um único segundo da sua noite. E veja o que acontece com as suas noites dentro de uma semana. Porque o Deus que deu essas palavras a Davi depois da pior falha dele é o mesmo Deus que está entregando essas palavras a você depois da sua.
E funcionaram naquela época, funcionam agora e vão funcionar esta noite. Se você quer tornar esses 5 salmos parte da sua rotina noturna, deixei algo no primeiro link da descrição que vai ajudar você a transformar esta noite num hábito duradouro. Dá uma olhada. Se esses salmos estão prestes a mudar as suas noites, envie isto para alguém que fica acordado lutando a mesma batalha que você vem lutando. Alguém que precisa de uma arma que nem sabia que existia. Escreva 5 salmos nos comentários se você vai orar isso hoje à noite antes de dormir. E se inscreva para mais conteúdos que revelam como o mundo espiritual realmente se move ao redor de momentos que pareciam comuns. Porque a batalha pela sua mente nunca foi feita para ser vencida na força de vontade. Foi feita para ser vencida com salmos. E hoje à noite você finalmente está armado.